Irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no meio da série de mensagens sobre família, né? Em maio, o calendário da Convenção Batista Brasileira traz a temática familiar para que nós possamos refletir. E na quarta-feira, quem é que esteve na quarta-feira? Amém. Algumas pessoas estiveram aqui na quarta-feira. Nós falamos sobre a importância do exemplo. Isso à luz do texto lá de Paulo a Timóteo, quando ele fala assim, olha, eu vi a fé sincera que havia no coração da sua mãe Lloyd e da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. E eu sei que essa mesma fé sincera habita no seu coração. Isso mostrava que Timóteo não caminhava iludido com fábulas, com qualquer vento de doutrina. Ele estava firmado nos ensinamentos do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre edificando a família sobre a rocha com comunicação saudável. É uma temática que todos nós cristãos precisamos meditar, aprender, porque todos nós falhamos em algum momento com a comunicação. E olha que eu sou da área de comunicação e muitas vezes eu falho na área de comunicação. Aqui na igreja, em casa, no trabalho, todos nós falhamos. Por quê? Por vezes nós não nos comunicamos com aquela tranquilidade, nós não nos comunicamos com aquela paz que excede todo entendimento, né? Essa é uma orientação bíblica, inclusive quando Paulo escreve aos Filipenses. E é isso. Nós precisamos refletir sobre como nós podemos edificar essa família, seja casamento, seja relacionamento com filhos, pais e filhos. Essa é uma temática que deve falar aos nossos corações sempre. E o texto no qual nós vamos meditar é o texto de Colossenses. Texto muito conhecido também, texto de Colossenses 3. Nós vamos ler dos versículos 15 a 17. O texto bíblico diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos, ou em algumas traduções, gratos, ou deem ação de graças. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido, com o coração grato, com o coração a explodir de ação de graças. E tudo o que fizerem e o que disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que ela venha aos nossos corações e por uma ação do Teu Santo Espírito sejamos confrontados a viver segundo a Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós chegamos à temática da comunicação, uma temática fundamental para a saúde da família. Por quê? Porque ela proporciona uma convivência pacífica, possibilita que as pessoas sejam ensinadas, sejam moldadas. E existem muitos relacionamentos familiares onde nós somos moldados. A começar, por exemplo, com o relacionamento com os nossos pais, quando nós somos ensinados por eles a respeito de como é a vida. E muitos aqui, graças a Deus, graças ao amor do Senhor, foram ensinados nas Sagradas Escrituras. Outros não, mas receberam, de certa forma, também o amor dos seus pais. Outro relacionamento que molda muito caráter, e aí todos vão concordar também, é a questão dos irmãos. Existem irmãos que são grandes desafios, né? São grandes desafios de oração, desafios de vida. E esses relacionamentos também nos moldam segundo a vontade do Senhor. A questão do casamento também, né? Quem ainda não se casou, saiba que o casamento é um instrumento do Senhor para que nós tenhamos o nosso caráter moldado. Então, quando a gente fala de relacionamento saudável, se a gente fala que existe um relacionamento saudável, uma comunicação saudável, é porque o oposto também existe. O que é? A comunicação tóxica, né? Hoje em dia esse termo muito usado, né, para qualquer coisa. A pessoa é tóxica. O que é uma pessoa tóxica? É aquela pessoa que traz dano emocional, é uma pessoa que vive ou tenta estabelecer uma dependência emocional muito exagerada, é uma pessoa que proporciona ataques pessoais de diversas frentes,
é uma pessoa manipuladora, é uma pessoa que desvaloriza as outras pessoas, é uma pessoa que falta com respeito no trato pessoal. Irmãos, eu não estou descrevendo aqui o seu colega de trabalho. Muitas vezes eu estou falando aqui de pessoas com as quais nós lidamos no ambiente dos parentes, das famílias mesmo. Aquele primo que, por vezes, a gente é obrigado a encontrar pelo menos 2 vezes por ano. E aquele crente, muitas vezes, se diz, aquele primo, muitas vezes, se diz crente. Olha só, a gente precisa observar como tem sido a relação das pessoas e, principalmente, o testemunho dessas pessoas que se dizem cristãs. Se essa pessoa traz essas características, pela sociedade na qual nós vivemos, essa pessoa seria facilmente considerada uma pessoa tóxica. E quando a gente fala de relacionamentos conturbados, o que vem na mente de vocês no primeiro momento? Quando a gente fala, olha, relacionamento complicado. Casamento, provavelmente, certo? E aqui a gente tem uma realidade no Brasil. Esses daí são dados oficiais, tá? Baseados em números do IBGE. Em 2024, ano passado, números consolidados, aconteceram 420 mil divórcios no Brasil. Isso daí é um aumento de quase 9% em relação a 2023, quando foram 386 mil solicitações de divórcios. E aí a gente tem as 3 principais causas de divórcios no Brasil. Primeiro, a falta de comunicação entre os casais. Essa é, na maior parte das pesquisas, e existem muitos institutos que fazem pesquisas avulsas sobre essa temática, mas, a grosso modo, está em primeiro ou segundo lugar. A falta de comunicação é um problema muito grande entre os casais. Segundo, problemas financeiros. Problemas financeiros. Muitas pessoas têm o casamento destruído por causa das finanças. E o terceiro, a questão da infidelidade. Olha só. Quem imaginaria, né? Muito casamento por aí tem sido perdido, tem sido lançado na lata do lixo porque as pessoas não conseguem controlar os seus desejos humanos. Olha só. As pessoas não vivem o casamento na plenitude e acabam se entregando ao seu próprio prazer e dando vazão à sua mentalidade carnal e destroem aquilo que o Senhor instituiu. Então, esses 3 pilares nos apontam para uma relação que, quando acaba, essa relação não estava construída sobre a rocha. Porque quando a pessoa está firmada em Cristo, e a rocha aqui do texto bíblico é Cristo e a sua palavra, a pessoa não dá vazão a essas questões. Ou, pelo menos, quando ela vivencia algo do tipo, ela reconhece a sua condição, busca o perdão no Senhor e com a pessoa que foi ferida, e caminha no processo de santificação, de endireitamento da sua conduta. Mas quando a gente olha tudo isso, o que a gente pode concluir? Para esses 3 problemas e para todos os outros problemas que envolvem relacionamentos familiares, a Bíblia tem um antídoto para esse veneno. Para qualquer problema, na verdade, quando a gente fala da esfera familiar, quando nós falamos em igreja, e quando a gente fala aqui da igreja local, que é esse corpo aqui reunido, que vem aqui nas programações de domingo, de manhã, à noite e de quarta, a gente fala em uma representação da família de Deus. E a família de Deus é a igreja de Cristo no mundo. Então, quando Paulo se dirige à igreja de Colossos, ele conversa com uma comunidade que deveria agir como uma família em amor e mútuo respeito. E essa mensagem aos Colossenses é uma verdade que nós devemos viver também. Então, Paulo escreveu aos Colossenses, mas escreveu para nós também. Essa orientação aqui é para que nós vivamos, porque a família, por muitos chamada de família nuclear, que são os filhos, cônjuge e tudo mais, ele é um reflexo da nossa relação com o Senhor e com a igreja. Se você nunca parou para pensar nisso, é isso. Quando Paulo escreve aos Efésios, por exemplo, falando lá sobre o mistério do casamento, Paulo não está sendo místico, como alguns por aí falam, que o evangelho é místico, tem todo um misticismo. Paulo está falando o seguinte, olha, a sua relação com a sua esposa, a sua relação com a igreja,
é um molde do que é a relação do Senhor com a igreja, do Senhor com a noiva. E é por isso que deve haver uma sujeição. E aí não é aquela sujeição, né, da mulher abaixar a cabeça, obedecer tudo. É uma sujeição mútua. Se nós lermos o texto, é isso que Paulo está falando, tá? Não é aquilo lá que muitos por aí pregam, não, da mulher entrar muda e sair calada do culto. É algo que nós precisamos entender o que a Escritura está falando. E quando a gente observa aqui, qual é a principal preocupação de Paulo quando ele fala aos Colossenses? A paz. Se ele está falando da paz, é porque havia uma preocupação com algum eventual desentendimento que havia surgido naquela comunidade. E tinha muitos movimentos, muitas heresias que tentavam adentrar a igreja de Colossos e as outras igrejas do primeiro século. Havia falsos mestres que levantavam dúvidas quanto à divindade de Jesus. Eles perguntavam mesmo se Jesus não seria apenas um super profeta humano. Ele era mesmo divino? Será que Jesus era divino? Era isso que aquele pessoal levantava de dúvida. Tinha muito sincretismo religioso. Hoje a gente vê muito sincretismo religioso por aí, principalmente em igrejas neopentecostais, né? Que o pessoal fala para você levar carteira de trabalho, levar peça íntima, levar a camisa de um ente querido para orar lá e fala para você colocar a aguinha lá do lado do rádio no momento de oração. Gente, isso não tem base bíblica nenhuma, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui há muitos e muitos anos já de um investimento do evangelho feito por missionários que abandonaram as suas vidas e vieram para o Brasil para trazer o verdadeiro evangelho, e a nossa denominação vem desse berço. E tem crente por aí, não só nessa igreja, mas em outras igrejas de Cristo, pessoas já calejadas na fé, que estão lá, ligam o rádio e colocam a aguinha para ouvir a oração do bispo, porque a oração do bispo tem mais poder do que de pastor, tá, irmãos? Né? Quando a gente olha assim, né, no pensamento dessas pessoas, bispos são têm mais autoridade do que pastores. Quando, na verdade, a gente olha para o texto bíblico e pastor, bispo, presbítero tem o mesmo significado, a mesma função de cargo. Na nossa denominação, a gente não tem bispos, né, por uma questão muito prática de organização. São 2 os oficiais no meio batista. Mas as pessoas largam aquilo que elas aprenderam durante essa caminhada de fé e vão a ventos de doutrina. É isso que eu estou querendo falar para os irmãos. As pessoas abandonam aquilo na qual elas foram nutridas e vão por ventos de doutrina. Isso é muito prejudicial. Então, esse sincretismo religioso está presente na igreja brasileira. Está presente na igreja brasileira. E muitas vezes nós lidamos com essas pessoas dentro das nossas casas. Há muito a questão do paganismo, do misticismo, falei aqui, né? Tem muito crente místico, criando aí uma espécie de uma religião híbrida. Alguns pregavam a ideia de culto aos anjos. Irmãos, quando nós lemos a carta de Hebreus, nós sabemos quem é muito superior aos anjos. Cristo, nosso sumo sacerdote. Então, todos esses problemas rondavam a igreja de Colossos, mas ronda a igreja brasileira. Esses problemas batem à porta. Então, quando Paulo diz, olha, deixem que a paz governe o coração de vocês, ele está falando para aquela igreja o seguinte: aqueles que estão em Cristo têm uma paz única, singular, que nasce da união entre quem nasceu de novo e Cristo. Então, deixem que esta paz, que é fruto da unidade nossa com Cristo, governe o seu coração. Essa paz, ela deve arbitrar as diferenças que existem no meio de vocês. Então, a paz aqui que Paulo está falando, ela tem que ser o árbitro. É aquilo que tem que ser o parâmetro para compreender o que é uma caminhada cristã. As diferenças, elas não vão ser resolvidas na base de uma atitude política, da chantagem, da imposição da autoridade. A gente observa por aí, no contexto cristão, muito abuso de autoridade, né? O pastor chega e fala assim, olha, você vai namorar com a fulana. Você vai abrir conta em tal banco.
Tem muitas igrejas por aí em células que fazem isso, tá, irmãos? Muitas igrejas por aí que fazem dessa forma. A pessoa vive aquilo que é a vontade do líder. Isso tem nome, isso é abuso de autoridade. Isso é muito prejudicial. Isso causa traumas profundos na vida das pessoas. Não vivam por isso. Vivam na paz, na relação que há entre vocês e Cristo. E se você tem uma vida com Cristo, você já foi preenchido com essa paz. Porque isso é natural. A partir do momento que nós somos alcançados pelo Espírito, nós caminhamos com Cristo, nós somos preenchidos. E não há espaço vazio. Não há espaço vazio. É isso que Paulo está falando aqui. Então, quando nós olhamos para o aspecto familiar, a gente tem que observar o que tem sido o árbitro nas relações da atualidade. Primeiro, os interesses financeiros sociais. Os filhos tratam bem os pais em busca de algum ganho. Então, os filhos são interesseiros. O inverso também é verdade. Tem muitos pais que acabam fazendo dos filhos uma previdência privada, né? A médio e longo prazo. Criam os filhos para que os filhos custeiem a sua velhice. A relação não deve ser nesses termos. O interesse não deve ser o nutriente da relação entre você e seus filhos, entre você e os seus pais. Medo, mulheres e filhos têm medo da violência. Irmãos, só a gente ligar em qualquer jornal de manhã aí que tem 2, 3, 4 casos de feminicídio por semana. Cadê a igreja de Cristo no Brasil discutindo isso? Cadê? Cadê a igreja de Jesus no Brasil discutindo programas que sejam efetivos para falar sobre violência doméstica no meio da igreja? Porque isso existe. Mas muitas vezes a gente passa um pano, né? Pega aquele rodo lá, passa o pano e finge que a vida, que não foi aqui, que não aconteceu aqui. Mas existe violência doméstica no meio da igreja. E isso precisa ser tratado. Isso precisa ser denunciado e tratado à luz das Escrituras, mas à luz da lei. Porque isso é crime. Então nós precisamos falar sobre isso também. Dependência emocional. Casais criam extrema dependência um no outro e, para evitar brigas, engolem sapos para ter frágeis momentos de paz. Irmãos, isso é muito comum. Vários casais vivenciam isso. Isso é muito prejudicial, porque uma hora o sapo não vai descer. E aí o negócio vai ficar feio. É por isso que os problemas precisam ser enfrentados com sabedoria pelo casal e também nos problemas familiares que envolvem os filhos. E a gente tem visto também, não coloquei aí, mas a gente precisa discutir sobre o fato dos filhos se tornarem pais dos seus pais. E aqui quem conhece mesmo o Fabrício Carpinejar, eu estou usando aqui uma paráfrase dele mesmo. Que vai chegar em um momento que, pela bondade do Senhor, nós veremos os nossos pais na sua velhice. E aí eles acabam se tornando filhos, porque eles são totalmente dependentes. E aí como fica essa relação para o casal? Isso também precisa ser discutido. Como será quando nós formos os pais dos nossos pais? Excesso de autoridade, pais que exigem para si o direito de tudo resolver. Então, eles são os pais, então, eles têm o conhecimento, eles têm a vivência, é isso que os gabarita para resolver os problemas. Problemas que eles nem sabem como resolver, mas os pais vão lá, encaram e querem resolver. Negligência, pais que fazem, que não veem os filhos, os erros dos filhos, para que não criem inimizades com eles. Irmãos, isso é muito complicado também, porque os adolescentes, os filhos, eles erram. Todo mundo aqui já foi filho. Todo mundo aqui já fez alguma coisa que desagradou os pais. E a forma como os pais reagem é que vai nos ensinar, é que vai ser o nosso exemplo. Se for com agressão, se for com autoridade desmedida, se for com algo totalmente desproporcional, nós carregaremos isso e a gente vai replicar essa prática.
A gente vai fazer isso com os filhos, com os netos, e assim vai. Essa cadeia nunca vai acabar. É por isso que a gente precisa ter sabedoria para lidar com esses relacionamentos. E aí, esses são os árbitros dos relacionamentos na atualidade. Só que qual que é o árbitro que Paulo falou? O árbitro de vocês seja a paz de Cristo. Então, isso tudo aqui tem que cair fora. Tudo isso, essa listinha, você rasga, você risca, porque é a paz que tem que arbitrar o relacionamento de vocês. Enquanto as circunstâncias do mundo, os interesses pessoais estiverem arbitrando as famílias, toda a paz será temporária. É igual a paz de guerra. A gente está vendo aí esse conflito entre Ucrânia e Rússia, que já dura aí alguns meses, né, anos já. Temporário isso, totalmente temporário. A guerra tarifária aí entre Estados Unidos e China, isso daí vai virar... A gente vai ver série na Netflix disso daí, meus irmãos. Com certeza isso daí vai virar alguma coisa do tipo. Isso é temporário. Se nós estivermos colocando as nossas esperanças nessa paz temporária, isso é frustrante. A característica que Paulo aponta que deve ser permanente é essa paz. Porque Paulo nos lembra que nós somos chamados para o mesmo corpo, e como membros deste corpo, nós somos chamados a viver em paz. É esse o propósito, em paz. E aqui qual que é a paz que Paulo se refere? É um termo no grego, eirene, é um substantivo. E aí o propósito aí, do significado do termo é o pleno estado tranquilo da alma que tem certeza da salvação por Cristo e, portanto, vive contente com a sua condição nesse mundo. Irmãos, é aquela pessoa que não quer guerra com ninguém. Eu ia até colocar um meme aí, mas para não escandalizar eu não coloquei. Eu ia colocar uma foto do Chorão, né? Porque o Charlie Brown Jr. tinha uma música, né? O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. É esse o sentido. É esse o sentido. A pessoa, quando está em paz, quando ela tem plena consciência da salvação dela em Cristo, ela não vai querer uma treta, a famigerada treta. Ela não vai querer arrumar confusão, porque essa pessoa está firmada em algo muito mais elevado. A consciência dela está em Cristo. Por quê? Porque a consciência dela foi transformada. É a renovação da mente que Paulo fala lá em Romanos 12, 2. É isso, meus irmãos. Aquela pessoa vai vivenciar um outro estado de espírito. Essa pessoa não quer guerra com ninguém. É por isso que a inimizade, a guerra e a contenda não são naturais em um lar cristão. Se isso for a constância, há um grande problema. Eu não estou dizendo que as pessoas não vão brigar. Existem desentendimentos. A gente precisa entender quais são as diferenças. A questão é, se a relação por completo for totalmente estruturada na briga, no desentendimento, na divisão, esse é o problema. Esse é o problema. E é por isso que a gente precisa entender qual é a raiz do problema. E a raiz do problema, invariavelmente, está o quê? Na ausência de Cristo na relação. Ou seja, quando a casa foi edificada fora da rocha, o terreno não estava muito bem preparado para receber a edificação. Não tinha uma base para receber. Então, isso que prejudica a relação. Irmãos, se todos são alcançados pelo Espírito, a gente precisa refletir por qual razão há divisões e brigas. Porque há falta de Cristo. Quando todos estão em Cristo, todos devem estar alegres. Todos devem estar alegres. E não estou dizendo que nós devemos sorrir todo o tempo. Nós devemos ter a consciência na alegria da salvação. Isso não quer dizer que a gente não vai chorar, porque a gente vai perder as pessoas. A gente vai ficar chateado com as coisas do trabalho, com as coisas dos nossos relacionamentos. Mas quando a gente fechar o olho para poder dormir, nós vamos dormir alegres, porque nós teremos a consciência de como o Senhor cuidou de nós em mais um dia. Nessa caminhada de preparação para a vida eterna com Ele. Então, é por isso que nós devemos ser alegres. Porque nós temos a paz.
E essa paz é a plena consciência da salvação em Cristo Jesus. Isso nenhum vento de doutrina pode apagar. Isso nenhum desentendimento, ou guerra, ou briga vai poder nos tirar. Porque se nós estamos em Cristo, estaremos em Cristo até o fim. É isso que a teologia dessa igreja acredita. Por quê? Porque é uma teologia bíblica. Nós cremos assim. Irmãos, um texto muito conhecido é o texto de João 5:24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, ou seja, Jesus falando, então quem o enviou? Deus Pai. Tem essa pessoa que crê tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Irmão, se você creu nessa mensagem, você está salvo. E você pode viver com a consciência dessa plena alegria, da plena salvação no Senhor. Não nas suas obras, não no seu mérito. Então, o seu relacionamento ele não vai ser muito bem fundamentado, muito bem construído pelas suas atitudes, porque você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. O seu relacionamento vai ser nutrido pelo Senhor. Ele que vai transformar. Obrigado, irmão. Ele que vai transformar o seu relacionamento em algo frutífero, em algo bom, porque é o Senhor quem vai cuidar. E como nós precisamos disso? Para que Ele tome conta, para que Ele segure mesmo as cordas dos nossos relacionamentos, dos vários relacionamentos que nós temos. Relacionamentos sociais, conjugais, familiares como um todo. É Ele quem vai cuidar. E se nós estamos nele, não há risco de condenação, porque nós cremos nessa palavra. E Paulo diz mais ainda, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza preencha vocês, que a mensagem do Evangelho que um dia chegou a vocês habite em seus corações. Quando essa mensagem, então, habita nos nossos corações, todas as nossas relações, elas são impactadas, porque eu passo a enxergar a outra pessoa pelo prisma da salvação que é em Cristo. Então, aquela pessoa com quem eu me relaciono, ela não é simplesmente um ser que em alguns momentos me desafia a orar mais. Aquela pessoa é filha de Deus. Jesus morreu por ela, assim como morreu por mim, para que a salvação chegasse a ela, para que ela fosse alcançada pelo Espírito. Então, quando nós olhamos as pessoas como fruto da graça de Deus, isso muda a nossa visão dos nossos relacionamentos. É assim que nós devemos enxergar a nossa família. E é isso que muitas vezes vai ser a ação do Espírito para que nós controlemos a nossa boca. Ou para que nós sejamos treinados a como controlar a nossa boca. A pessoa com quem nós casamos, a pessoa que veio de nós, né, os filhos, são frutos da graça de Deus. Nossos pais são frutos da graça de Deus. E o Senhor morreu por essas pessoas também. E nós devemos vivenciar relacionamentos que apontem para essa compreensão. Porque, irmãos, tudo isso muda a forma como nós enxergamos os nossos relacionamentos. Se antes nós víamos apenas como um compromisso, nós devemos zelar pelas pessoas, aqui a gente dá um passo além. A gente vê muito além do que uma visão comum, que há inclusive na igreja. As pessoas pregam por aí, você deve tratar bem seu cônjuge, seu filho, porque é assim que Deus quer. Aqui é um passo além. Deus quer que você trate bem. Mas Deus quer que você veja essa pessoa como um fruto da graça do Senhor. Uma pessoa que foi alvo do amor do Senhor. Tem um livro que eu estou lendo, estou gostando bastante, chama Teologia Visual. Não sei quem conhece, é um livro da Thomas Nelson, ele é do Tim Charles e do Josh Byers. E tem um capítulo que ele fala especificamente sobre o Evangelho, ele traz uma citação muito boa. Ele vai falar assim, muitos cristãos vivem com a triste ilusão de que o Evangelho é apenas a porta de entrada para a vida cristã. Eles creem que o Evangelho coloca você para dentro apenas. No entanto, é preciso dar continuidade por meio de obras, crenças e comunhão. Olha só, ele não está falando que é só por obras, ele está falando que as obras refletem uma vida firmada no Evangelho. É isso que ele está falando.
Isso quer uma coisa que Tiago nos fala, né? Então, quando nós lemos o livro de Tiago, Tiago fala exatamente isso. Isso quer dizer que enquanto eu sou santificado e sou trabalhado por Deus, eu vivo eu vivo no Evangelho. Olha só. Então as pessoas acham que uma vez elas levantam a mão, aceitam o Evangelho, e ali é o contato que elas têm com o Evangelho. Só que o contato com o Evangelho é todos os dias, nesse processo de remodelagem do caráter. É por isso que nós vivemos o Evangelho e nós vivemos no Evangelho. Isso impactando diretamente os nossos relacionamentos. Então, é Ele, Deus, né? Deus quem melhora os meus atos, as nossas obras. É Ele quem vai aperfeiçoar as nossas crenças por meio da sabedoria que Ele nos dá e nos possibilita a comunhão com os santos. Com os santos, não com os santos, tá? Com o time dos santos. Com os santos. Nós aqui somos os santos, somos as pessoas santificadas pelo Senhor. Nós crescemos nessa comunhão, como representantes da família de Deus. Então, nós falamos da nossa família nuclear, mas nós falamos da nossa família em Cristo. Nós crescemos nessa família. E é por isso que o Evangelho que habita em nós nos restaura por completo quando de fato nos alcança. E aí nós somos totalmente transformados. E quando isso acontece, naturalmente, nós aconselharemos com sabedoria, nós ensinaremos com sabedoria, nós cantaremos louvores em gratidão, porque nós estaremos sob a condução do mesmo Espírito. Nós estaremos com uma unidade de mentalidade, irmãos. Uma unidade de mentalidade. Nós compreenderemos que os atos, eles apontam para a glória do Senhor, que apontam para a obra do Senhor na nossa vida e na vida da nossa família. Então, essas ações identificam um lar edificado sobre a rocha com a comunicação saudável, porque nós estaremos bendizendo uns aos outros, estaremos orando uns pelos outros. Se alguém tem alguma dificuldade, compartilha um motivo de oração, eu paro o que eu estou fazendo e vou orar. Pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Se eu sei que a pessoa está sofrendo, eu vou lá e eu oro pela pessoa, com a pessoa e pela pessoa. Eu vou apoiar as pessoas, porque eu sei que a pessoa tem uma dificuldade e eu estou apoiando essa pessoa, porque, irmãos, crescimento no relacionamento é isso, tá? Nós sabemos que as pessoas têm dificuldades e aqui ninguém é perfeito, e eu vou apoiar essa pessoa. Como? Eu não vou zombar dela, eu vou estender a mão. Eu vou ouvi-la, eu vou tentar ajudá-la, da mesma forma como eu espero que ela me ajude. E assim as pessoas crescem em sabedoria nos relacionamentos, e principalmente querendo o bem uns dos outros. Os relacionamentos eles precisam ser altruístas. Palavrinha difícil, né? Difícil de compreender e difícil também de viver. Os relacionamentos precisam ser altruístas. Como? Qual que é o padrão mais altruísta que a gente tem nas Escrituras? Jesus. Jesus que se entregou para que nós tivéssemos vida. Quando a gente tem Jesus lá no Getsemane orando ao Senhor, aquele é o padrão do altruísmo, da entrega pela livre iniciativa, por amor, uma entrega construtiva. É esse o padrão para as nossas vivências humanas. Ao contrário daquilo lá que a gente viu, do egoísmo, do interesse, não é isso que a gente deve buscar. A gente tem que buscar crescimentos altruístas nos nossos relacionamentos. E aí a gente vai ter o texto de Marcos 11, 24, que a gente precisa meditar nesse texto, principalmente no contexto das famílias que estão em frangalhos. E pode ter alguma família assim nessa situação, alguém que esteja nos acompanhando pela internet. A Bíblia está nos dizendo, meu filho, meu irmão, você, a sua família tem solução, há chance de restauração, porque para o Senhor não há impossíveis. Jesus lá em Marcos 11, 24 vai dizer,
Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. A gente tem orado para que os relacionamentos sejam restaurados, para que as famílias sejam restauradas em Cristo. Jesus está falando aqui para que nós oremos. João 16, 24 vai falar a mesma coisa. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir, porque quando nós pedimos de coração, e são pedidos bons, quando nós pedimos pela restauração dos nossos familiares, dos nossos vínculos, isso é um pedido bom. Isso é um pedido bom, que vai em sintonia com a vontade do Senhor, porque o Senhor não quer que nós vivamos em guerra. E se nós perseverarmos, porque esse é um princípio da oração, a perseverança, se nós perseverarmos em oração, o Senhor restaura. É isso que a Bíblia nos mostra aqui. Irmãos, eu não estou falando nada do que a Bíblia não fala. Estou falando exatamente o que o texto bíblico está dizendo. E seria muito estranho se um pregador subisse aqui e falasse algo contrário a isso. Isso é o Evangelho. Se nós pedirmos ao Senhor, Ele pode restaurar os relacionamentos. Então é por isso que nós devemos orar pela família. Nós devemos crer que Deus pode restaurar esses relacionamentos e que essa verdade escrita por Paulo à igreja de Colossos seja a verdade na nossa família. Que nós vivamos a paz que há na salvação em Cristo, que essa paz seja o árbitro dos nossos relacionamentos. Que não seja o interesse, não seja a ansiedade, não seja o medo, não seja a dependência, mas que a paz de Deus em Cristo Jesus, que essa sim seja o árbitro, que essa sim seja aquilo que arbitra os nossos relacionamentos. Então, diante de tudo isso, quais as atitudes a tomar? A gente tem uma lista aí. Esses são os pontos mais básicos, tá? É um pontapé inicial. Aqui os irmãos podem, entendendo o contexto da sua família, buscar crescer em comunhão e sabedoria com muitos outros elementos. Mas primeiro, ore com a sua família. Tenha tempos de oração antes das refeições, antes de dormir, em diversos momentos do dia. Leia as Escrituras com a família também. Plante palavras que edifiquem, palavras que construam, palavras que bendigam as pessoas, não que desanimem. E aqui não adianta cutucar o cônjuge, não, porque muitas vezes nós que fazemos o inverso disso, tá? Então, muitas vezes, sabe aquela história, o pai falando assim, os amigos do meu filho são péssimos exemplos, mas muitas vezes é o filho que é o péssimo exemplo para os amigos. Então, a gente tem que olhar sempre para a gente primeiro, e depois a gente olha também para os outros, porque é esse o princípio da palavra, da exortação da palavra. Seja proativo em servir a sua família. Ontem a gente estava numa festa lá e as mulheres estavam falando o que os homens fazem, O que os homens fazem em casa e tudo mais. E, a grosso modo, é lavar a louça e levar o lixo. Mas a gente pode fazer mais, irmãos. A gente pode fazer mais. Sempre tem espaço para a gente fazer mais. Às vezes a gente se mete lá na cozinha para fazer alguma coisa. Às vezes sai queimado? Sai. Mas é uma questão de aprender, é um exercício que a gente faz. Então a gente pode fazer mais para servir a nossa família. Não só nas atividades domésticas, tá? Em muitas outras áreas nós somos chamados para servir. O princípio do exercício cristão é o de serviço. Para quem manja de inglês aí, os cultos em inglês, eles são chamados de service. O que é? Porque é um serviço. Nós vamos ao culto para servir. Então, nós servimos na igreja, mas nós servimos também no ambiente da nossa família. Busque a solução de conflitos com sabedoria. E aí é pedir por sabedoria mesmo ao Senhor. E Ele vai mandar desafios que te testem, que te ensinem sobre a sabedoria. Pode ficar tranquilo que Ele vai mandar, tá? Não pode esperar aí que Ele manda por Sedex. Estimule a adoração a Deus. Vivencie cantando hinos, cânticos, orando ao Senhor. Essa aqui é uma orientação de Paulo. E Paulo fala muito sobre ação de graças, sobre cânticos, sobre vivência com essa mentalidade. Vivamos um estilo de adoração a Deus como estilo de vida. Por fim,
No último versículo desse bloco aí, o versículo 17, Paulo diz: e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, sendo gratos a Deus, o Pai, por meio dele. Quando tudo o que fazemos ou dissemos está baseado no nome do Senhor, significa que nós vivemos no nome do Senhor. Olha só, lógica, né? Quando nós fazemos tudo no Senhor, nós vivemos no Senhor. Então, isso exclui a nossa vida baseada em regras, em termos, em acordos de convivência. Quando a gente está no Senhor, a gente não precisa estabelecer regras para o casamento. A gente sabe que elas existem porque naturalmente nós compreendemos à luz das Escrituras. Mas a gente não precisa estabelecer o que é um limite de atuação, porque o próprio Espírito nos contém. Para que a paz seja o árbitro desses relacionamentos. É por isso que nós temos que ter isso em mente. Nós somos naturalmente regulados pelo Espírito de Deus, que domina o nosso temperamento, o nosso pensamento e as nossas práticas. Às vezes a gente vai pisar na bola. Por quê? Porque a gente está no processo de santificação. A gente não está pleno ainda. A gente falha ainda. A gente pisa na bola. Mas a tendência é que nós caminhemos em melhoria, porque o Senhor está trabalhando, e o trabalho do Senhor não é sem fundamento. Ele é totalmente repleto de propósitos. E viver no Senhor traz a ideia de uma vida integral. O que isso quer dizer? Que todas as áreas da minha vida são impactadas pela presença de Cristo na minha história. A minha ética é transformada, a minha vontade é mudada, os meus pensamentos são santificados, a minha família é beneficiada pela presença de Cristo na minha vida. Irmãos, Cristo em nós, esperança da glória. E essa esperança da glória é o pensamento da paz, porque essa paz habita em nós. E nós crescemos em transformação, nós crescemos em santificação. É por isso que as famílias com comunicação saudável, que passam por todos esses atributos de cantar louvor, crescer em gratidão, em comunhão, em alegria, consertando as arestas, essas pessoas, essas famílias são gratas ao Senhor. Por quê? Porque elas têm Jesus. Jesus é o parâmetro, o modelo onde a casa é constituída. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,18, um texto muito conhecido também: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nós devemos ser gratos pela família que nós temos e tendo a mentalidade de que nós podemos contribuir com ela. Contribuir como? Vivendo o que Deus quer que nós vivamos. Um espírito de contribuição, um espírito de oração constante pelas pessoas, que nós cresçamos em sabedoria e que nós cresçamos em comunhão. E nós seremos gratos em todas as circunstâncias. Por mais que venham as adversidades vêm. Só que Deus quer que nós sejamos gratos. Esse é um princípio que deve nos acompanhar até o último dia da nossa vida aqui. Porque aí nós estaremos plenamente preparados para viver a vida eterna com Cristo. Nós já começamos a viver aqui, mas é o já e ainda não. Um reino nós vamos viver com plenitude no Senhor, quando nós somos promovidos desse lugar. Então, sejamos gratos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Caminhando já para o final, a gente precisa entender que a nossa família é o meio pelo qual Deus moldará o nosso caráter e nos ensinará muito sobre ele. Então, veja a salvação de Cristo como árbitro para a convivência familiar. É a paz que aponta para a salvação de Cristo que deve ser o árbitro dos seus relacionamentos. Invista em oração, palavras edificantes, tempo de qualidade com seus familiares. Ouça os seus filhos, marido, esposa, pai ou mãe. Peça perdão. Isso é muito desafiador em alguns momentos, mas nós devemos pedir perdão.
E é muito desafiador também para as pessoas que nos cercam pedir perdão, porque por vezes nós erramos muito e é muito desafiador para a pessoa reconhecer que ela precisa pedir perdão. E mude de atitude. Caminhe em um processo de mudança de atitude. Senão nós seremos crentes infantis. Nós seremos alimentados por leite o resto das nossas vidas. E a gente não vai ter acesso a alimento sólido, que é o que Paulo fala lá também, em uma de suas cartas. Sejamos gratos a Deus pela família e pelas circunstâncias pelas quais ela passa, porque essa é a vontade de Deus. Está com dificuldade financeira? Seja grato porque Deus te deu uma família e te deu sustento para que você passe por essa adversidade financeira. Está passando por uma crise no processo de criação dos filhos? Seja grato ao Senhor, ore e peça a Ele sabedoria para que Ele mostre como deve ser o processo de criação dos filhos. Problema de saúde, seja grato porque Deus te permitiu viver até hoje com essa pessoa amada na sua família e peça ao Senhor, se for da vontade dEle, Ele curará essa pessoa. Nós devemos ser gratos. Muitas vezes a gente recebe um diagnóstico, a gente fala, fechou o tempo, abriu o chão, vou perder fulano de tal, pessoa que eu amo tanto. E a gente esquece de agradecer ao Senhor, porque por anos, por décadas, essa pessoa participou das nossas vidas. A gente vê sempre o lado ruim, a gente precisa buscar a vontade do Senhor, mas a gente precisa ser grato por aquilo que a gente viveu com a pessoa. Esse é um princípio de sabedoria. Irmãos, nessa manhã, nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, no que Ele tem para a nossa família, mas nós temos a oportunidade como família do Senhor, como família coletiva do Senhor, de celebrar um momento muito especial, que é a ceia do Senhor. Essa mesa aqui não é a mesa da primeira igreja batista de São Caetano do Sul. Essa aqui é a mesa do Senhor, é a mesa da família de Deus, daqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Eu convido o pessoal da música e também os irmãos que vão nos auxiliar no processo de distribuição dos elementos. E nós precisamos entender essa entrega, esse momento, como uma celebração do amor do Senhor. Ele entregou a si próprio em nosso favor, mesmo indignos, e a graça dele nos alcançou.